Bom, eu li aqui o Romanos capítulo 6, verso 1, que diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Bom, como o verso ele está começando com uma pergunta, então nós podemos analisar claramente que há um contexto aí. Então, antes de entrar nessa mensagem, vamos dar uma olhada nesse contexto para conseguir entender essa pergunta que ele faz de início no texto. Vamos ler o capítulo 5 de Romanos, verso 20 e 21. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas abundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. No verso 21 encontramos uma coisa que é muito, como eu posso dizer, é muito interessante. Ele vai falar assim, a graça, ela reinou. Se você olhar o texto, primeiro ele vai começar dizendo que o que estava reinando era o pecado para a morte. Mas a partir de um momento, o que começou a reinar? A graça começou a reinar para a justiça, para a vida eterna. E tudo isso mediante a Jesus Cristo. No verso 20, nós encontramos a palavra graça, falando assim, superabundou a graça. Ali, ele vai falar no contexto onde tinha muito pecado. E onde o pecado aumentou, a graça veio a ser maior ainda. Agora vamos entender um pouquinho mais da onde surgiu essa graça. Nós sabemos que Jesus Cristo que deu essa graça a cada um de nós. Mas vamos ler o texto para entender um pouco melhor sobre ela. Verso 16 do capítulo 5. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou. Porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. O que ele está falando aqui? Quando ele está se referindo ao dom, ele está falando da dádiva de Deus, que é a vida eterna. Ela não é como o caso do pecado, que por um pecar veio o julgamento a todos. Aí ele vai explicar aqui assim, mas a graça, ela transcorre de muitas ofensas, ou seja, essa graça veio de muitas ofensas. Por quê? Porque Cristo Jesus, quando estava na terra, nós já estávamos aqui no pecado. Então ele veio e mostrou aquele exemplo dele. E ele foi um exemplo para cada um de nós. E através disso, a graça ela veio e superabundou. Vamos ler o verso 17 e 18 para compreender um pouco melhor. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, que reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Olha o interessante no texto, que ele vai falar que pelo pecado de Adão veio o juízo sobre todos os homens, como eu tinha acabado de dizer, mas pelo ato de justiça de Jesus Cristo veio a graça sobre cada um de nós. E isso nos justificou, para que assim pudéssemos ter vida. Bom, como nós conseguimos entender que a graça ela veio a superabundar onde o pecado aumentou, e a graça agora está reinando para a vida eterna, e que Cristo que fez esse ato de justiça para que pudéssemos ter essa graça, podemos entrar no capítulo 6 e começar essa mensagem. Vamos lá, capítulo 6, verso 1 novamente. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Então, olha que interessante, o texto está falando sobre a questão da graça. Nós podemos continuar no pecado, porque Cristo dá essa graça a cada um de nós? O texto é claro e diz, de modo nenhum. Por que nós não podemos continuar no pecado? O texto explica no verso 2. Como viveremos no pecado se morremos para ele? Então não tem como a gente continuar pecando porque tem a graça de Deus.
Porque o texto é claro em dizer que nós já morremos para o pecado. Então não podemos pecar e achar, Deus é gracioso, então a sua graça está sobre nossa vida, nós podemos pecar. Não é assim. O texto já está explicando. Se você tem essa graça, você já morreu para esse pecado. Agora vamos entrar na primeira parte da mensagem. Hoje em dia nós vemos muitos falsos mestres ensinando em instituições religiosas sobre essas coisas, que você pode pecar, que agora não é mais a lei, porque a lei foi abolida e agora é a graça. Eles falam essas doutrinas que são erradas, que são doutrinas de homens, não é uma doutrina que vem da palavra de Deus. E vamos entender um pouco por que isso não é uma coisa de Deus. Então nós vamos entender um pouco melhor sobre isso, sobre a questão da graça. A primeira parte da nossa mensagem vai falar assim, mortos para o pecado. No final do texto vai falar que nós morremos para o pecado. Mortos para o pecado. Para nós entendermos isso, devemos entender primeiramente como morrer para o pecado. Logicamente, nós sabemos aqui como morrer para o pecado, mas é sempre bom relembrar, porque às vezes esquecemos de algumas coisas importantes. Então a primeira coisa que se deve fazer para morrer para o pecado é crer em Jesus. Vamos pegar um exemplo em Atos capítulo 8. Peço que todos os irmãos abram as Bíblias em Atos 8. Atos capítulo 8, estarei lendo do verso 35 ao 38. Essa passagem ela vai estar falando referente Filipe e Eunuco. Então Filipe explicou e, começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, olha, a primeira característica importante: para morrermos para o pecado, devemos primeiramente crer em Jesus. Assim como Filipe faz a pergunta àquele eunuco, dizendo, é lícito, ele fala que é lícito se ele crê de todo o coração. Então, aquele eunuco responde para ele: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, para morrermos para o pecado, primeiro devemos crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A segunda coisa é nos arrependermos de nossos pecados. Em Atos capítulo 2, podemos ver isso. Peço que todos abram Atos 2. Verso 37 e 38. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então olha, aqui Pedro ele está falando de outra coisa que nós devemos ter para morrer para o pecado. E isso é o arrependimento de nossos pecados. Porque você só pode morrer para os pecados quando você se arrepende do que você fez de errado. Agora a última coisa, ser batizado, como em todos os textos estava falando. Vamos voltar para Romanos, que lá vai dar uma explicação melhor sobre isso. Romanos capítulo 6 novamente. Para não perder muito tempo, eu já vou começar a ler. Romanos capítulo 6, verso 3 em diante. Ora, porventura, ignorais que todos nós somos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Ou seja, quando nós somos batizados juntamente com Cristo, ou seja, na questão de morrermos juntamente com Ele. Olha o texto afirmando, fomos pois sepultados, verso 4, fomos pois sepultados com Ele na morte pelo batismo. Ou seja, quando nos batizamos, somos sepultados juntamente com Cristo na morte dEle. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ou seja, quando nós somos batizados e tem
nós somos sepultados juntamente com Ele, quando nós saímos das águas, fala que nós também, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, assim nós viemos andar em novidade de vida. Então, para nós morrermos para o pecado, primeiramente crer em Jesus Cristo, depois devemos nos arrepender dos pecados já cometidos, e após isso ser batizados, para que assim, quando nós formos batizados, possamos ser semelhantes a Ele, semelhantes a Cristo na sua ressurreição. Verso 6: sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Então, a partir do momento que nos batizamos, isso ocorre em nossas vidas. Nós morremos com Cristo e cremos que também com Ele estamos vivendo agora. Verso 9: sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre Ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Ou seja, quando nós nos batizamos, nós morremos para sempre para os nossos pecados, mas quanto à questão de viver, nós vivemos para sempre com Deus. Agora o verso 11: assim também vos considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, como morrer para o pecado? Crer em Jesus, se arrepender dos pecados cometidos anteriormente e sermos batizados. Agora vamos fazer uma pergunta para nós mesmos. Será que realmente estamos mortos para o pecado? Porque nós sabemos que nós temos a natureza caída e que mesmo nós nos batizando para matar o nosso velho homem, se nós não tomarmos cuidado, nós caímos em pecado novamente. Nós erramos novamente. Então vamos fazer a pergunta: estamos mortos para o pecado? Será? Será que eu e você estamos mortos para o pecado, mesmo depois de ter sido batizado? Vamos lá. Peço que os irmãos venham abrir as Bíblias em Gálatas 5. Gálatas 5. Antes de ler o verso, eu gostaria de falar que para respondermos essa pergunta para nós mesmos, se estamos mortos para o pecado, devemos analisar nossas atitudes. Ou seja, analisar nosso comportamento, porque nós sabemos que depois que nós somos batizados, nós devemos ser diferentes, devemos ser um novo homem, correto? E o novo homem vive segundo o Espírito Santo, ou seja, esse homem vive de uma forma espiritual. Ele é uma pessoa espiritual, correto? E para sermos pessoas espirituais, devemos fazer igual o Espírito, como os frutos do Espírito é. Olha lá, Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Olha o versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne, com suas paixões e concupiscências. Ou seja, isso foi através do batismo. Quando nos batizamos, crucificamos a carne com as paixões e concupiscências. E se isso acontece, o versículo 25 vai falar assim, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E para andarmos no Espírito, devemos ter os frutos do Espírito. Como eu citei aqui, o amor, vamos começar por ele. Será que nós temos amor pela nossa família? Esse amor é um amor muito fácil, porque a família é pessoas que convivem com a gente. Então, geralmente nós amamos essas pessoas e amamos muito elas. Agora vamos falar a questão da igreja. Amamos nossos irmãos na fé? Muitas das vezes acontecem discussões, algumas coisas do tipo, e acaba criando algum clima ruim entre os irmãos. Mas devemos amá-lo mesmo assim. Devemos deixar essas coisas de lado, perdoar, porque é isso que Cristo nos ensina. Então, ter o amor faz de nós uma pessoa espiritual. Agora vamos falar referente aos inimigos. Cristo, ele fala assim, que nós devemos amar aos nossos inimigos. Será que temos amado os nossos inimigos? Porque se não estamos amando nossos inimigos, não estamos sendo pessoas espirituais. Porque não estamos agindo segundo os frutos do Espírito. E se não estamos fazendo isso,
Será que nós morremos realmente para o pecado ou estamos deixando ele ainda continuar vivo dentro de nós? Agora o segundo fruto, a alegria. Nós devemos ser pessoas alegres. Eu sei que nós passamos por momentos de tristeza às vezes, mas quando ele se refere à alegria, nunca você ficar ali de uma forma que você venha se ficar só de cabisbaixo, triste. Não, Cristo está falando que você deve ser alegre, porque isso é um fruto do Espírito, ou seja, uma pessoa espiritual ela é alegre também. Paz. Então uma pessoa que é espiritual também deve ter paz. Muitas das vezes provocamos discórdias entre irmãos, provocamos coisas assim do tipo, ou fazemos com que pessoas venham brigar com outras. Isso é errado. O Espírito Santo de Deus fala que devemos ser pacificadores, pois esse é um fruto dele. Devemos ter a paz. E se não temos essa paz, não estamos sendo pessoas espirituais e, portanto, será que morremos para o pecado? Longanimidade. Devemos ser pacientes. Isso eu acho que eu não preciso falar muito. Benignidade. A benignidade tem a ver com a bondade, que é o próximo fruto. Tem muito a ver, só que benignidade também tem a ver com misericórdia, com ser misericordioso. O próximo fruto, fidelidade. Devemos ser fiéis a Deus, fiéis a nossos irmãos, fiéis em nossos relacionamentos, fiéis em todas as áreas de nossas vidas. Porque se não somos fiéis, não somos espirituais. Aí fazemos a pergunta novamente: será que morremos para o pecado? Os dois últimos frutos também têm muito a ver. Mansidão e domínio próprio. Ou seja, devemos ser pessoas calmas. E além de pessoas calmas, devemos ter domínio próprio. Ou seja, o autocontrole sobre nós. Porque muitas das vezes, por qualquer coisa, nós ficamos irados e queremos fazer coisas que não convém a gente fazer. E nós perdemos o controle. Então, os frutos do Espírito Santo falam que nós devemos ter esse controle e essa calma. Porque se não o temos, aí vamos voltar à pergunta: será que morremos realmente para os nossos pecados? Então vamos lá. Outra forma de fazermos essa pergunta, se estamos mortos para o pecado, é perguntando para nós: para que usamos nosso corpo? Para que será que nossos corpos estão sendo usados? Vamos ler lá em em Gálatas 5, 19 ao 21. Olha, se o nosso corpo está sendo usado para todas essas coisas, aí nós fazemos a pergunta: estamos mortos para o pecado? Vamos lá, capítulo 5, verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ou seja, se estamos usando os nossos corpos para cometer qualquer uma dessas obras da carne, irmãos, o pecado ainda não morreu em nós. Nós devemos matar o pecado que está em nós. Devemos fazer com que ele morra, porque quando nos batizamos é isso que queremos demonstrar. Morremos para o pecado e agora nascemos para Cristo. Não devemos ficar na vida que tínhamos anteriormente. Agora devemos viver de uma maneira diferente, viver de uma maneira que agrade a Deus, viver de uma maneira onde nós nos santifiquemos para buscar mais a Deus. Muitas das vezes nós somos falhos, nós somos errôneos, mas Deus está aqui para nos ajudar, para nos perdoar quando falharmos. Mas não é porque Ele perdoa, que Ele tem essa graça conosco, que nós devemos continuar no pecado. Não, nós devemos pedir perdão ao nosso Deus pelo pecado que nós cometemos e fazer o máximo possível para não pecar novamente, para ficarmos firmes nele, nos santificando para nosso Pai. Então vamos lá, Romanos 6 agora, verso 12. Romanos 6, verso 12. Verso 12 vai estar falando assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque perdão, irmãos, eu acho que eu li o capítulo 5, o capítulo 6, verso 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões.
Nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Nesse texto ele vai falar de dois instrumentos, instrumento de justiça e instrumento de iniquidade. Se nós estamos usando nossos corpos como instrumentos de justiça, estamos fazendo certo. Mas quando usamos nossos corpos como instrumentos de iniquidade, aí vocês vão me perguntar, iniquidade, o que é? O que eu acabei de ler em Gálatas, todas aquelas obras da carne. Então, se estamos usando nosso corpo como instrumento de iniquidade, nós fazemos a pergunta para nós, estamos mortos para o pecado? Então devemos tomar cuidado para que não venhamos estar sendo instrumento de iniquidade, mas que nós venhamos estar sendo instrumentos de justiça. Aí, olha o interessante, o verso 14, porque o pecado, ele não terá domínio sobre vós. Interessante. Aí o que nós vamos falar agora? Nós vamos falar um pouquinho sobre a questão de estar debaixo da graça. Olha, primeiro nós falamos como morrer para o pecado. Nós fizemos a pergunta para nós mesmos, se estamos mortos para o pecado realmente. Agora vamos falar um pouquinho sobre esse estar debaixo da graça. A parte B do verso 14 diz assim, ó: pois não estais debaixo da lei, e sim da graça. Aí muitas pessoas usam essa parte aqui para arranjar desculpa e continuar pecando. Mas é porque esquecem de ler a parte A do versículo. A parte A do versículo diz assim, ó: o pecado ele não tem domínio sobre vós. Quando o pecado não tem mais domínio sobre nós aí sim estamos debaixo da graça. Quando o pecado não tem mais domínio sobre nós. Então, se estamos na graça de Deus, esse pecado já não tem domínio sobre nós. Verso 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Então, esses falsos mestres que afirmam que pode continuar pecando porque estamos debaixo da graça, eles estão sendo usados pelo inimigo para falar coisas erradas para nós e nos confundirmos. Mas o texto é claro, a palavra de Deus é clara em falar que de modo nenhum, ou seja, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum, o texto é claro, de modo nenhum. Verso 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Esse texto, ele está falando o seguinte para a gente, que em outro momento, quando éramos ainda do mundo, nós não tínhamos essa graça, então éramos o quê? Escravos do pecado, servos do pecado. Então cometíamos nossas iniquidades, fazíamos o que é errado. Mas a partir do momento que nos batizamos, que morremos para o nosso pecado, aí estamos debaixo da graça. Estando debaixo da graça, nós somos feitos servos do quê? Servos da justiça. Vamos ler o verso 17 em diante para compreender o que é um servo da justiça. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Verso 18. E uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Verso 19. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Ou seja, agora que somos servos da justiça, devemos nos esforçar ao máximo para nos santificar, para fazer o que é justo, para fazer o que é agradável a Deus. Porque se estamos fazendo coisas que não agradam a Deus, ainda somos servos do pecado. E se estamos servos do pecado, nós não estamos debaixo da graça de Deus. Porque a palavra é clara em dizer que quem está debaixo da graça de Deus é feito servo da justiça. Então, nós somos servos da justiça quando estamos debaixo da graça de Deus. Agora vamos estar lendo o verso 20. Porque quando ereis escravo do pecado, estavam isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Ou seja, quando estávamos nos pecados, aqui ele vai falar que estávamos isentos em relação à justiça. E que esses pecados não trouxeram nada de bom para a gente, só trouxe vergonha para nós.
como observamos agora hoje e olhamos para quando cometíamos aqueles pecados e nós sentimos vergonha de nós mesmos. Verso 22. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Ou seja, agora que estamos libertos dos pecados e somos transformados em servos de Deus, devemos nos santificar, igualmente eu já disse, devemos nos santificar, buscar essa santificação em nossas vidas. Então, vamos terminar agora a primeira parte dessa mensagem, mas eu queria relembrar todas as partes que nós falamos para que não venhamos esquecer ou não entender o que a mensagem está passando, porque o mais importante é que entender, não adianta eu ficar lendo e ninguém entender. Então vou repetir algumas coisas para que possa ficar fixo em nossas mentes. Olha, nós falamos aqui que a primeira parte é estarmos mortos para o pecado, mas primeiro devemos entender como morrer para o pecado. Aí entendemos isso, que nós devemos crer em Jesus, nos arrepender e sermos batizados. Aí sim morreremos para o pecado. Aí nós fizemos uma pergunta: será que realmente estamos mortos para o pecado? E para responder essa pergunta, se nós estamos mortos para o pecado, analisamos nossas atitudes, fazendo segundo os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, fidelidade. Se está de acordo, nós estamos sim mortos para o pecado. Aí nós lemos em Romanos as obras da carne, em Gálatas as obras da carne, e voltamos para Romanos para entender que é referente aos instrumento de justiça e instrumento de iniquidade. Então, se nós estamos usando nossos corpos para ser instrumento de iniquidade, que são as obras da carne, nós não estamos mortos para o pecado e devemos morrer para o nosso pecado, porque é para isso que nós nos batizamos. Não foi para continuar nos nossos pecados que nós nos batizamos, não foi. Porque quando nós nos batizamos, nós falamos assim: eu creio em Ti, Jesus, eu quero mudar a minha vida, a partir desse momento eu não vou ser mais como eu era antes. A partir do momento que nós entramos naquela água, nós nos arrependemos do que nós cometemos anteriormente. Nós nos arrependemos por cada pecado, por cada erro que nós tivemos com o nosso Senhor. E a partir do momento que nós saímos dali, que nós somos batizados, nós somos um novo homem, não um velho homem para continuar no pecado. E esse novo homem, ele tem que ser o quê? Servo da justiça. Mas por que ele deve ser servo da justiça? Porque ele está debaixo da graça de Deus. Quando estamos debaixo da graça de Deus, devemos ser servo da justiça. E o que servo da justiça faz, que o texto acabou de nos explicar? Busca a santificação. Então devemos buscar essa santificação, irmãos. Não vamos continuar nas obras da carne, não vamos continuar fazendo coisas que não agradam a Deus, porque não vale de nada o nosso batismo que nós tivemos aqui, talvez alguns anos atrás, talvez muitos anos atrás. Não vai adiantar esse batismo se nós continuarmos ainda no pecado. Porque é justamente para nos limpar dos pecados que tínhamos cometidos anteriormente que nos batizamos. É justamente para isso, para ser um novo homem, não continuar sendo velho. O que adianta se batizar e continuar sendo o velho homem que sempre fomos? Não adianta. Por isso devemos crer primeiro e nos arrepender de nossos pecados, para que assim possamos ser batizados, para que a partir desse momento possamos o quê? Ser servos de justiça, fazendo somente o que é justo ao nosso Deus, fazendo aquilo que Ele vai falar lá sobre os frutos do Espírito. Não adianta de nada, irmãos, não adianta se continuarmos no pecado, não adianta se continuarmos no erro. Mas aí é uma coisa que acontece, o quê? Nós somos inclinados para o pecado. Nós nascemos do pecado. Nossa natureza é caída. Tem todas essas coisas. Mas o que a palavra de Deus vai falar? Que tem um que é ajudador. O Espírito Santo. Então o Espírito Santo veio justamente para nos ajudar. Porque nós não somos perfeitos. Então uma hora ou outra nós pecamos. Uma hora ou outra nós erramos. E o Espírito Santo está aí justamente para poder nos ajudar. Esse é o papel do Espírito Santo, entrar nessa hora nas nossas vidas para nos ajudar, quando o pecado estiver nos vencendo, para que nós não venhamos cair, mas que nós venhamos nos levantar. Então vamos para a segunda parte dessa mensagem agora, e vamos falar referente ao ajudador, ou seja, o Espírito Santo. O primeiro papel do Espírito Santo em nossas vidas, ele nos liberta do quê? Do pecado. Vamos lá, Romanos capítulo 8, peço que os irmãos acompanhem, Romanos capítulo 8, verso 2. Romanos capítulo 8, verso 2.
Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ele falou que a lei do Espírito da vida, ou seja, o Espírito Santo em Cristo Jesus, nos livrou da lei do pecado e da morte. O Espírito Santo nos livrou do pecado e da morte. Então, um dos papéis do Espírito Santo é nos livrar do pecado, desse pecado que muitas das vezes nos faz fazer coisas que não convêm a nós, como servos da justiça. Então esse é um dos papéis dele, é nos ajudar e nos libertar dessas coisas. Vamos para a 2 Coríntios, continue aberto em Romanos 8 e vamos para a 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios 3, 17. Vai falar assim, ó. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? A liberdade. Então, o papel dele está claro. Ele liberta, ele traz essa liberdade. Então, quando estamos errando, quando estamos falhando, ele vem para nos libertar desses pecados que tem muitas das vezes nos prendido, que tem muitas das vezes nos tirado da presença de Deus, que muitas das vezes tem nos evitado de vir aqui adorar a Ele, a vir nesse templo, adorar ao Senhor. Para ver isso, é claro, é só olhar aqui dentro mesmo. Quantas pessoas que poderiam estar aqui nesse momento e não estão? Por que essas pessoas não estão aqui? Muitas das vezes os pecados delas, ou seja, a vontade da carne tem sido maior. E o Espírito Santo tem procurado ajudar essas pessoas. Eu vou ficar em casa hoje, eu não vou congregar, não vou ir lá com meus irmãos adorar a Deus. Por quê? Porque eu estou cansado, porque hoje o dia foi cansativo, porque hoje eu tive que fazer isso, eu tive que fazer aquilo, então eu vou dormir um pouquinho aqui, eu vou descansar. Então a pessoa, ela está deixando o pecado, ou seja, a vontade da carne dela ser maior. E o Espírito Santo está justamente aí para ajudar essa pessoa. Porque essa pessoa, ela só desperta nisso quando o Espírito Santo toca no coração dela. Porque essa pessoa, olha que interessante, essa pessoa, ela desperta todos os dias para poder ir trabalhar, estando frio, calor, estando chovendo, ela vai todo dia, acorda e vai trabalhar. Agora, quando é para fazer a obra de Deus, não é só para vir à igreja, mas para fazer a obra de Deus, só qualquer coisa, ela sempre arranja uma desculpa ou algo do tipo. E isso é a vontade da nossa carne. E o Espírito Santo está aí justamente para ajudar a tirar isso de nós, tirar essa coisa que tem nos atrapalhado. Não é só isso, é muito mais coisa. Mas para não ficar muito extenso, vamos só falar disso por enquanto. Outro papel do Espírito Santo. O ajudador habita em nós. Então, habitando em nós, ele tem um papel. Vamos lá. Romanos 8, como eu pedi para os irmãos deixar abertas as Bíblias. Romanos 8, verso 9. Vai falar assim, Romanos 8, verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, olha interessante, ó. Não estamos na carne, mas no Espírito. Se o Espírito de fato habita em você. Ou seja, quando o Espírito de Deus habita em cada um de nós, não estamos na carne, mas estamos o quê? No Espírito. Então, estando no Espírito, devemos ser guiados por Ele, não guiados pelas vontades da carne. Devemos ser guiados pelas vontades do Espírito Santo. Ele está habitando em nós justamente para isso. E nós devemos prestar atenção, porque o Espírito Santo não habita onde há imundícia, onde há impureza. Então, se nós estamos aqui fazendo imundícia, impureza e coisas do tipo, será que o Espírito Santo está habitando em nós? Lembra que Davi falou assim quando ele pecou? Não afastes o teu Espírito de mim, Senhor. Ele falou isso porque ele tinha pecado, ele estava com imundícia e o Espírito Santo não habita na imundícia. Então ele pediu perdão pelo pecado e pediu que o Espírito Santo continuasse nele, habitando nele. Porque o Espírito Santo, onde ele habita, não há pecado. Agora vamos dar continuidade. Aqui, ó. Segunda parte do verso 9 vai falar assim, ó. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, se estamos na imundícia, se estamos fazendo todas essas coisas e o Espírito de Cristo não está em nós, nós não somos de Cristo. Então, se nós queremos ser de Cristo, se nós queremos ser chamados de filho de Deus, nós devemos ter o Espírito Santo em nós. E para termos o Espírito Santo em nós, amados,
Não podemos continuar praticando coisas da carne, coisas que é imundícia perante nosso Deus, que é impureza. Não podemos. Não devemos fazer essas coisas, porque muitas das vezes, eu digo por mim mesmo, somos falhos, somos pecadores. Agora eu vou abrir em 1 Coríntios, peço que os irmãos também abrem e mantenham Romanos aí. 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus? Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ou seja, devemos tomar cuidado, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. E se estamos destruindo esse templo, que é o nosso corpo, Deus vai destruir a gente da mesma forma como temos destruído nosso corpo, porque Deus é justo. Por mais que Ele é amor, que Ele é bondoso, que Ele é longânimo, Ele também é justo. Isso é uma coisa que não deve ser esquecida. Deus é justo. Então devemos tomar muito cuidado com o que temos feito com nossos corpos. O nosso corpo é templo do Espírito. O nosso corpo não pertence a nós mesmos. Por isso não devemos trazer imundícia ou impureza ao nosso corpo. Por isso devemos preservar nossos corpos santos, imaculados perante nosso Deus. Vamos agora estar lendo em Romanos 8,14, que vai falar outro papel do Espírito, que é nos guiar. Romanos 8,14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqui vai mostrar pra gente que um outro papel do Espírito é nos guiar. E quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, nós somos assim considerados o quê? Filhos de Deus. E por que o Espírito Santo nos guia? No que nós temos dificuldade? Buscar a santificação. Deus, Ele sempre fala, busque a santificação, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. E muitas das vezes nós não estamos buscando a santificação, estamos fazendo muitas outras coisas que é do nosso agrado, e fazendo outras coisas, e deixando sempre Cristo por último. Então o papel do Espírito Santo é vir aqui na nossa mente e lembrar, opa, eu tenho alguma coisa aqui para fazer. O que é? É buscar a santificação, porque se eu não busco essa santificação, como eu vou ver a Deus? Se eu tenho um desejo de algum dia poder ver ao Senhor, de poder adorá-lo, de poder ir ao céu, ter a vida eterna, primeiramente eu tenho que buscar a santificação, e buscar a santificação agora, enquanto pode se achar, porque haverá um tempo que não poderemos mais buscar isso. Então agora, enquanto temos esse tempo, vamos nos santificar, vamos buscar essa santificação. Vamos ler um texto em Apocalipse 22 rapidamente, só para entendermos isso. Apocalipse 22, verso 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue imundo, ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Então aqui ele está falando de um tempo onde as pessoas que são injustas, elas vão continuar fazendo injustiça. Elas não vão conseguir mais mudar a mente delas para começar a se santificar. Está falando de uma pessoa que é imunda e ainda vai continuar sendo imunda, porque não dá mais para mudar. Uma pessoa que está sendo justa, ela está continuando na prática da justiça, que não tem mais como mudar. E o santo continuou a santificar-se. Então, agora, enquanto ainda conseguimos buscar essa santificação, vamos buscá-la, vamos buscar essa santificação, porque sem a santificação, como eu já disse, não veremos a Deus. E se esse é o nosso anseio, devemos buscar isso, devemos buscar essa santificação. O último papel aqui do Espírito Santo, não o último, mas o que eu separei aqui, é o papel que ele intercede por nós. Romanos 8, verso 26 vai falar assim, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Esse texto, ele vai falar referente à intercessão do Espírito Santo, é um texto muito conhecido entre nós. Quando ele fala referente ao Espírito Santo assistir-nos em nossa fraqueza porque não sabemos orar como convém, ele está falando da nossa fraqueza porque nós
somos pessoas, como eu já tinha dito anteriormente, que nascemos do pecado. Então nós somos fracos por natureza, nós somos inclinados para fazer o mal. E essa é a nossa fraqueza. E por conta dessa nossa fraqueza, o texto é claro em dizer que por conta disso nós não sabemos orar como convém. Então nós oramos muitas das vezes, mas não como convém. E o Espírito Santo está assistindo isso, está olhando isso. E um texto lá em Tiago 4:3 vai falar que pedis mal, porque não sabeis pedir. Perdão, irmãos. Pedi e não recebeis, porque pedis mal. Então o texto vai falar isso lá em Tiago. Então muitas das vezes estamos pedindo algo a Deus, estamos pedindo da maneira errada. Por quê? Porque nós já somos fracos de natureza, já nascemos com essa inclinação para o pecado. E o Espírito Santo, ele vendo isso, o que ele faz? Ele intercede por nós. E ele intercede de maneira tão grande que o texto vai falar que ele intercede com gemidos inexprimíveis. Outro aspecto importante que esse texto vem nos mostrar é a total dependência de Deus. Nós não somos nada sem Deus, somos apenas pó. Sem Deus, o que somos? O que você é? Como nós podemos nos perguntar, o que eu sou sem Deus? Eu não sou nada. Então, esse texto mostra total dependência do Espírito Santo, porque se nós nem mesmo sabemos orar, nós, pela inclinação ao pecado, não sabemos orar, e o Espírito Santo que tem que fazer isso por nós. Então, esse texto demonstra essa dependência. Agora, como eu já terminei essa parte 2, eu vou falar tudo de novo para que venha ficar fixo em nossa mente como a primeira parte. O ajudador. Então, o primeiro papel dele é que ele nos liberta do pecado, como já vimos aqui. Nos liberta do pecado que muitas das vezes nos afasta de fazer a vontade do Pai. Outro papel dele, quando ele habita em nós, o que não pode ter em nós? Não pode ter imundícia, não pode ter impureza, não pode ter o pecado. Porque onde o Espírito Santo está, ali deve ser um lugar o quê? Santo, um lugar agradável a Ele. E sem o Espírito Santo, se você não tem o Espírito Santo habitando em você, você não conhece a Cristo. É o que o texto disse lá quando nós lemos. O outro papel do Espírito Santo é nos guiar, que acabamos de falar, nos guiar para a santificação, porque sem santificação ninguém verá a Deus. O outro papel aqui é interceder por cada um de nós. Quando acabamos de falar disso, então quando estamos nas nossas fraquezas por causa da carne, o Espírito Santo vem e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Acabando essa mensagem, já concluindo, no começo nós falamos a questão de estarmos mortos para o pecado, ou seja, de sermos um novo homem. E nós compreendemos que mesmo sendo um novo homem, nós ainda acabamos às vezes pecando, às vezes errando, mas a partir da parte 2 dessa mensagem, nós compreendemos que tem um ajudador, ou seja, que nós temos o Espírito Santo. E o papel dele é nos ajudar justamente por isso, porque somos falhos. E mesmo sendo um novo homem, nós continuamos às vezes errando, porque nosso corpo é um corpo corrupto, não é um corpo incorruptível, é corrupto. Então, esse papel do Espírito Santo é muito importante em nossas vidas. Eu creio que cada um dos irmãos conseguiu entender essa mensagem, que esse novo homem depende do ajudador, ou seja, o novo homem, quando somos, depois de sermos batizados, depende totalmente do Espírito Santo, que é o nosso ajudador. Porque imagino como seriam nossas vidas depois mesmo de estar sendo batizados. Como seriam nossas vidas sem o Espírito Santo? Porque é justamente Ele que nos liberta do pecado, é justamente Ele que faz nos enxergar quando estamos pecando, é justamente Ele que nos guia, é justamente Ele que intercede por nós. Então é importante termos isso em nossas mentes sempre, guardado em nosso coração. Amém, irmãos? Então essa mensagem foi a mensagem de hoje. Agradeço a Deus pela oportunidade. Amém?